Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Transfetur. Eu sou Jorge Miguel, sou presidente executivo do sindicato e estarei sempre com vocês por aqui. É um prazer imenso a gente ter mais esse capítulo, esse episódio do podcast, de um projeto que também começou bem devagarinho, mas é um projeto extremamente importante para o Transfetur, né? E claro, a gente não está sozinho aqui. Hoje temos a presença da Silvana Pereira Gimenez, né, coordenadora de programas e políticas públicas da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estou também aqui do meu lado esquerdo, Maria Vilma Roberto, coordenadora do programa Meu Emprego Inclusivo, e do Eduardo Melo, né, já nosso conhecido, já coordenador do programa Meu Emprego Inclusivo. Sejam bem-vindos a todos, né? Eu gostaria que cada um se apresentasse direito. E vou me apresentar, como eles me ensinaram agora, né? Jorge Miguel, cabelo grisalho, meio gordinho, né? Camisa azul, né? Quadriculada. E estou aqui para a gente aprender. Os óculos, né? Obrigado. Aí eu vou passar para vocês. Silvana, fica à vontade. Olá, meu nome é Silvana Gimenez. Eu sou coordenadora de programas e políticas da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Sou uma mulher branca de cabelos grisalhos. Eu tenho paralisia cerebral. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul com mechado vermelha. Tenho brincos de passarinho na orelha. E teremos uma tarde agradável aqui hoje. Claro. Obrigada. Ótimo. Eduardo. Claro. Boa tarde, pessoal. Sou Eduardo. Tenho 1,75 m de altura, tenho cabelos pretos, sou branco e hoje eu estou vestindo uma roupa toda preta. Eu sou coordenador do PEI Capital, que está dentro do programa Meu Emprego Inclusivo. Então, uma boa tarde para a gente. Vilma? Eu sou Vilma Roberto, eu sou coordenadora do programa Meu Emprego Inclusivo, né, que hoje tem 17 polos espalhados pelo estado de São Paulo. Eu sou uma mulher com deficiência visual total, sou cega. Vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos azuis, cabelos grisalhos, estou com um vestido verde e um blazer preto. E espero contribuir um pouquinho para falar sobre o tema empregabilidade da pessoa com deficiência. Que ótimo! Nós estamos vivendo e aprendendo, né? Cada dia mais. Bom, a gente... esse é um bate-papo importante para a gente, para o nosso setor, né? Nosso setor é formado basicamente de colaboradores motoristas, né? Hoje nós tivemos aqui um podcast só das mulheres, já falaram que também tem motoristas mulheres dirigindo os ônibus, né? O que é importante também. Mas a gente tem de fato, cumprir a lei de cotas, né? Tanto para pessoa com deficiência, quanto para os jovens aprendizes, né? E a gente tem um problema aí na quantidade de funcionários, né? Com esse problema, nós fomos lá, nos dirigimos à Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? E para tentar resolver esse problema. Na verdade, a gente não conseguiu sair de lá, porque o secretário falou, não, a gente não está aqui para alterar a lei, não dá para fazer nada, o que a gente tá aqui para ajudar as pessoas com deficiência. E a partir daí a gente fez o contato, né? E ele nos apresentou a Silvana, o Eduardo, para demonstrar para a gente o programa Meu Emprego Inclusivo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O que é esse programa? Para que serve? Como é que ele é? Ele é grande, é pequeno? Está quanto tempo ativo? Como é que é? Vilma? Bom, o programa Meu Emprego Inclusivo, ele está com atividades desde 2019. Começamos com um piloto na capital e, ao longo do tempo, né, passando um pouco a pandemia, a gente conseguiu avançar com outros polos de empregabilidade inclusiva, que é o que faz o atendimento da pessoa com deficiência nas pontas. Então, a gente tem aqui, não só na capital, mas tem Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Então, a gente tem várias regiões, tá, onde a gente faz o mesmo trabalho, que é, né, o nosso objetivo, que é
trazer, né, fazer com que a pessoa com deficiência seja inserida no mercado de trabalho, que aumente a sua renda e que ela possa desenvolver as atividades para as quais ela tem aptidão, ela tem desejo, né? Isso é bastante importante. Nós trabalhamos com protagonismo, né, da pessoa com deficiência. E, além disso, né, não só acompanhar a pessoa com deficiência em todos os estágios, na indicação de profissionais com deficiência para as empresas dentro do perfil, a gente acompanha todo o processo de seleção, de inclusão, de desenvolvimento e da permanência dele no mercado de trabalho. E, além disso, também a gente faz a parte de sensibilização e conscientização das empresas para a empregabilidade das pessoas com deficiência, né? Porque hoje as empresas olham para as pessoas com deficiência, isso eu posso dizer até como vida, né? E enxerga a nossa deficiência. E a gente, no programa Emprego Inclusivo, a gente quer mudar esse olhar. A gente quer que a gente comece a ser visto como profissionais que somos, né? Então, pelas nossas habilidades, né? O que eu desejo fazer do mercado de trabalho, no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Então, a gente traz muito fortemente isso e a gente apoia as empresas para começar a ter este entendimento. Só completando, né? O programa, ele também tem um cuidado de dialogar com essas empresas, de apoiá-las no sentido de encontrar saídas para que elas contratem as pessoas com deficiência, né? Então, a gente capacita, às vezes, o RH a fazer os processos seletivos. A gente tem que entender como é que a gente está de tornar a empresa acessível, seja a tarefa acessível, seja o ambiente, o refeitório. A gente busca dar essas orientações. Porque às vezes o empresário acha que está contratado essa com deficiência, ele vai ter que fazer rampa em tudo, ele vai ter que demolir coisas, que construir coisas, ele vai ter que investir e transformar a empresa. E, às vezes, as questões são muito táticas. É uma luz na sorte, uma cadeira mais firme, né? Uma mesa mais ampla, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tenta entender como que é a empresa, como são os processos dessa empresa e como a gente está de auxiliar ela também. Tudo isso é uma consultoria em acessibilidade de forma gratuita que os polos oferecem. Silvana, isso é importante porque a gente realmente não conhece o assunto, né? Então, eu tenho certeza que muitos empresários aí ficam com essa preocupação que você apontou, porque é muito estranho para todo mundo. Como é que a pessoa vai fazer para se virar? O Eduardo esteve lá no nosso sindicato, numa reunião do RH, que o que você falou do RH é importante também. É a primeira porta ali, né, da empresa é o RH. Então. Vocês fizeram uma palestra muito interessante lá, né? Eu acho que esse é o nosso papel também, né? De mostrar, tem as dificuldades, a gente tentar ajudar da melhor maneira possível. O que você achou dessa experiência lá no nosso grupo de RH? Até porque, como o secretário falou para vocês quando vocês estiveram lá em reunião, não é papel da secretaria condenar uma empresa que não está contratando pessoas com deficiência. A gente quer ajudar tanto as empresas, mas principalmente as pessoas com deficiência. Sem então, dúvida. este primeiro contato que nós fizemos, por exemplo, lá no sindicato, foi de fato para se aproximar dos empresários, né? Contar para eles que existe um programa, como a Silvana já bem colocou, que fornece um apoio detalhado, tanto para o time de RH, quanto para as pessoas que vão estar trabalhando no dia a dia ali, né? O colega de trabalho desse outro colaborador com deficiência. Então, nós fizemos, foi muito bacana essa apresentação lá.
e depois nos colocamos à disposição para apresentação mais detalhada online ou presencial para cada empresa que estava lá contar as dores delas, né? Cada empresa vai ter uma demanda específica ali, vai um setor específico, e a gente também, até mesmo antes desta contratação, a avaliação do posto de trabalho, como a Silvana e a Vilma já colocaram, nós podemos ir até a empresa. Então, se o time de RH está ali preocupado, né? Mas eu não sei se eu contratar para uma determinada função. Então, não precisa fazer nada correndo, né? Nada pela cota, né? Como a Vilma também colocou. Então, a gente vai lá, a gente ajuda o RH a pensar, né, dessa forma. Porque a gente entende que os RHs, os empresários, muitas vezes nunca tiveram contato com pessoas com deficiência na faculdade, formações, enfim. Então, nós, como temos muito mais vivência, né, trabalhamos inclusive junto com outros colaboradores com deficiência que hoje vão até esse posto de trabalho também para levar as vivências deles. Então, a gente vai para contribuir, né, vai para somar, para ajudar. A ideia é cada vez mais as pessoas com deficiência estarem, de fato, desenvolvendo atividades, né? Não, entendo. Então, eu imagino, isso é uma consultoria que vocês acabam ajudando as empresas, né? Mas o papel fundamental também, ou um dos papéis, é ter um banco de dados das pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho, né? Sim. Então, é isso que é importante, evidentemente, porque não adianta você dar a consultoria e não ter ninguém para ir lá, né? Ensinar como fazer. E isso é o que chamou a atenção para mim no meu primeiro emprego inclusivo, foi exatamente essa disponibilidade de banco de dados, né? De pessoas já preparadas ou em preparo, né? E que vocês podem juntar a nossa necessidade e ainda ajudar, né, nessas adaptações. Quantas pessoas tem hoje cadastradas no meu emprego inclusivo? Olha, de São Paulo, hoje, nós temos quase 3.000 pessoas cadastradas. Isso só em São Paulo, desde o início do programa, como a Vilma colocou, foi piloto. Então, São Paulo foi o primeiro, né? Então, nós já temos, desde lá, final de 2019, 2020, 3.000 pessoas, uma média, um pouco mais de 3.000 pessoas cadastradas, mas o programa como um todo tem bem mais do que esse número, a né? gente tem quase 20 mil pessoas cadastradas. 20 mil? No estado inteiro. No estado de São Paulo. Isso. Porque, veja, e são pessoas que abarcam a globalidade das deficiências, né? E é importante, eu sempre gosto de dizer isso, eu tenho um banco de profissionais com deficiência. Eu não tenho um banco de deficiência. Porque às vezes o empresário liga e porque ele está nervoso, porque ele não entende a questão, por N motivos, ele liga para a gente e fala assim, quais as deficiências você tem aí para me oferecer? Imagina, eu falo, normal. nenhuma, né? Porque eu não posso te oferecer uma deficiência. Então, a gente tem deficiência física, motora, visual, né? Você tem pessoas com TEA, porque todas as pessoas têm habilidade. E também uma coisa que eu queria dizer, que é importante, né? Que é um mito que existe, que as pessoas com deficiência não têm escolaridade, né? E esse mito ele era real, por exemplo, na minha geração. A gente não ia até escola. Eu tive esse acesso. Qual que é a sua formação? Eu sou socióloga, mestre em administração pública. Então, eu cheguei até um curso superior, eu me especializei. Mas muitas pessoas da minha idade são semi-analfabetas ou analfabetas. Pessoas com deficiência, não falando aqui sempre nesse recorte. Pessoas com deficiência. Hoje em dia, a gente tem no nosso banco médicos, arquitetos, engenheiros. Motorista tem? Motorista tem. A gente tem toda a formação, pedagogo, fisioterapeuta,
pessoas sendo de TI, como a gente tem pessoas só com ensino técnico, como a gente tem pessoas analfabetas, Entendi. como a gente tem com ensino fundamental, porque em nada elas diferem das pessoas sem deficiência. Entendi. Né? É que se criou esse mito, né? E é uma coisa triste, porque às vezes as empresas querem oferecer, por exemplo, para uma pessoa que tem nível superior, o cargo de ajudante geral, desqualificando Sim. Curioso. o profissional que está tornado ali. Então, por isso que é importante estar lá. Isso é um mito, gente. No E aí passado era assim. E a gente só diminui ou destrói esse mito com informação, né? Sim. Sem dúvida, e grande parte a gente costuma dizer que grande parte do preconceito com relação à deficiência, principalmente na empresa, todo esse ao longo do projeto a gente vem percebendo que grande parte desse preconceito, desse capacitismo, parte do desconhecimento, né, de como essas pessoas trabalham. Por exemplo, Jorge, uma pessoa cega como eu, né, sou coordenadora de programas. Como é que a Vilma trabalha? Né? Então, a gente tem que explicar para essa empresa que a gente usa um computador igualzinho ao que o Jorge usa, que a Silvana usa, que o Eduardo usa. A diferença é que a gente baixa gratuitamente da internet um leitor de telas e a gente instala no computador e a pessoa com deficiência, que é cega, ela vai movimentando, né, com as teclas de direção para cima, para baixo, ela encontra tudo. A gente consegue usar qualquer programa, sendo do Windows, você pesquisa na internet, planilhas. Então, os empresários não sabem disso, das estratégias de empregabilidade das pessoas com deficiência. Né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, ela pode dirigir um carro, um ônibus? Pode, né? Ela precisa tirar a carteira com categoria D. Ela tirando, passando nos exames, ela está apta a fazer essa direção. Você tocou num ponto interessante. A gente, até antes de conhecer vocês, a gente não admitia, não conversava e não falava, não é que não admitia, não se falava em motorista com deficiência, né? E o próprio programa, a Silvana, o Eduardo, me abriram muito essa possibilidade, né? O que você vê, Vilma? Você tem alternativa? Existe esse motorista mesmo? Existe, com certeza existe. As pessoas com deficiência, como diz a Silvana, têm diversas formações, vêm de diversas camadas sociais. Então, a gente tem pessoas com deficiência que têm carteira, sim. A gente está fazendo um levantamento lá, mas nas regiões onde a gente tem polo, então a gente encontrou, né, várias pessoas que têm a categoria D, né, para ser motorista. A gente está encontrando, sim. E muito importante dizer, Jorge, que todos os polos recebem pessoas todos os dias. Então, deve aparecer mais pessoas, né? Então, assim, não vai ficar só no que a gente já tem, já levantou, né, em torno de 25 a 30 pessoas. Isso tudo daqui a pouco pode aparecer mais na semana que vem. Então, isso é muito importante porque nós fazemos busca ativa de pessoas com deficiência. O nosso técnico que atende a pessoa com deficiência não fica lá sentado no escritório. Ele sai, ele faz reunião, ele faz articulação com CRAS, CREAS locais, né, que são as portas de entrada nas prefeituras locais, né, nos postos de atendimento ao trabalhador, os PATs. Então, assim, a gente busca realmente nas entidades de pessoas com deficiência, a gente busca o pessoal que quer trabalhar, eles desconhecem o programa. Então, a gente, com isso, faz as duas coisas, né? Divulga o programa e traz essa pessoa com deficiência para o mundo do trabalho. Ô, Vilma, você falou de 25, 30, já está disponível esses currículos, né? Já estão disponíveis, sim, para vocês Ótimo. Consultarem, né, em cada região, como eu disse. Vou liberar, né? só para quem assistiu o podcast. E a gente, com todo o apoio que a gente dá, que a gente está falando aqui, né, Jorge? Acredito que não vai haver mais problemas. Mas é bem interessante também que outras vagas possam ser abertas também, né? Que a gente tem muita gente de administração, muita gente de apoio, né, que trabalha
trabalha com serviços gerais, com limpezas, com manutenção também, viu, Jorge? Manutenção é importante. As pessoas com deficiência, o Eduardo está aqui que não me deixa mentir, sozinha, né, Eduardo? Então, assim, o pessoal que faz manutenção de veículos também, né? Seria uma outra possibilidade que eu acho que vocês também poderiam abrir. Essa é uma das dúvidas dos empresários. Por exemplo, no pátio, né? No pátio, na manutenção, você tem muito ônibus andando, muito veículo circulando, né? Essa é uma preocupação em ter um deficiente. Como é que a gente lida com isso? Tranquilo, né? Porque eu estive em um dos pátios muito grande, inclusive foi uma aula para mim, né? Nunca estive em um pátio assim, que era tão bem distribuído, oficinas, onde os ônibus ficavam estacionados, a parte administrativa, a parte da medicina. Na aviação atual, né? Isso. E a parte da medicina do trabalho. Então, nós fomos lá, o pessoal estava pensando na contratação de motoristas e preocupados com essa questão da habilitação, mas nós começamos, como a Vilma colocou, a pensar em várias posições ali, né? Dentro da oficina, lavando os ônibus, fazendo ali os reparos, a parte administrativa. A parte ali, a gente viu na medicina do trabalho que tinha uma recepção administrativa ali também. E aí, além desse banco de pessoas que nós temos cadastrados já, e as empresas que realizarem a adesão vão ter acesso, né, a estas pessoas, nós também, uma vez que a empresa fez a adesão ao programa, a gente busca profissionais ali que talvez a empresa nem divulgou a vaga com a gente, mas a gente vai apresentar esse profissional porque ele vai ter uma formação específica ou um interesse específico. Por exemplo, um mecânico. Se a gente tem ali os mecânicos cadastrados e entra uma empresa do setor de transportes, nós vamos tentar ali buscar todos que ainda querem desenvolver essa atividade aí de manutenção e indicar, mesmo que a empresa não tenha apresentado esse perfil para a gente. Ô, Eduardo, me fala um pouco mais do que é essa adesão. Claro. As empresas, por exemplo, nós temos lá no Transfetur cerca de 90 empresas. Como é que para elas acessar esse banco de dados, tem que fazer uma adesão, é isso? Sim, é importante tem que colocar fazer doar isso, sangue. Né? É importante colocar isso porque todo esse apoio ele não acontece sozinho, né? Então, a empresa ela precisa chegar até nós. Então, nós vamos deixar aqui na legenda os nossos contatos, mas via e-mail, via o próprio site da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui do Estado de São Paulo, né? Então, nós somos muito acessíveis, né? Então, vamos responder aí via e-mail, até mesmo por ligação. A empresa conta que está com interesse em contratar pessoas, né? De diversas formações, diversas funções, né? Como nós já estamos colocando aqui. A equipe local vai entrar em contato. Se for São Paulo, Grande São Paulo, a gente entra em contato com a empresa. Se for Campinas, Sorocaba, Araçatuba, Presidente Prudente, todas essas regiões tem PEI. Então, a empresa entra em contato com a gente, fala que tem interesse na contratação desses profissionais, que a equipe local já entra em contato. O PEI que você fala é o programa. É o Polo de Empregabilidade Inclusiva, que está dentro do programa Meu Emprego Inclusivo. A gente fala PEI porque são esses polos, né? Então, locais. São esses locais nos municípios que estão, esses braços do programa Meu Emprego Inclusivo. Então, só para deixar claro assim, o programa, ele se constitui do quê? Ele tem 17 polos. Então, você tem um polo, um espaço físico, aqui na capital, que fica ali na Terra Santa, na própria secretaria. Eu vi. E você tem diferentes polos. Em Sorocaba, em Campinas, em Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, a Baixada Santista, em Santos. Cada um desses 17 polos atende um número de cidades. Por exemplo, o P-Capital, ele está aqui na capital, mas ele atende tanto o ADC. Ele tem uma agenda. Cada dia ele está na cidade da terceira, onde tem um polo lá. Então, hoje somos 17 polos que atendemos em torno de 66, 67 cidades. Então, o polo, ele está no lugar
mas ele tem um grupo de municípios do seu entorno que ele vai ter atendimento. Aonde ele tem esse atendimento? Às vezes nas prefeituras locais, nos postos de atendimento ao trabalhador. Então, nesses locais, às vezes tem um balcão de emprego, ou tem um posto de atendimento ao trabalhador. Normalmente a gente fica ali também, para receber a população, para atender essa Aquele que tem população interesse com em se entregar. deficiência. Vai lá. Então, a própria empresa, ela tentou procurar a gente por essas vias digitais, né? Ligando e tal. Hoje ela está nesses locais, ela está encontrando a gente lá também e se informar. É importante dizer isso, né? Porque, assim, a gente está tentando, o estado de São Paulo é enorme, Sim. mas a gente está tentando criar essa rede, né? Existência que a gente fala, esses pequenos polos ou pontos de atendimento à atenção com deficiência para facilitar esse acesso. Porque também poucas pessoas sabem que existe Sim. o programa. Então, a gente tenta divulgar ao máximo esse programa, tanto para as empresas como para os para as pessoas com deficiência. Hoje a gente tem muita consultoria. O que difere a gente das consultorias? A gente trabalha com uma coisa que é a metodologia de entrega apoiado. E essa metodologia, né, Thelma, é o diferencial do nosso trabalho, porque a gente acompanha essa pessoa. Do momento que ela chega no bem, se ela tem documentação, se ela tem laudo caracterizador do mundo do trabalho, se ela tem escolaridade, se ela tem formação, se ela quer fazer um curso de qualificação, às vezes ela quer mudar de área. E lembrando, gente, que é muito importante dizer isso. As pessoas com deficiência, ou elas nascem com deficiência, ou ao longo da vida elas adquirem uma deficiência. Então, é isso que a gente está acontecendo antes, né? Será que as pessoas com deficiência podem trabalhar numa oficina? Veja, às vezes ela se tornou. Ela tem um pé, ela tem uma perna. Hoje ela usa uma perna mecânica. Então, ele era motorista, hoje ele tem uma perna mecânica. Ele pode dirigir. Ele era mecânico e perdeu o pé. Ele se tornou uma pessoa com deficiência. Ele não perdeu o conhecimento dele em mecânica. Entendi. Então, tem vários tipos de deficiência que podem ter várias habilidades diferentes. Só no estado de São Paulo, só um dado, Jorge, existe quase 2 milhões de pessoas com deficiência em idade economicamente ativa. Então, é muita gente, é um contingente muito grande que não pode ser desperdiçado, né, num país em desenvolvimento como o Brasil. Sem dizer ainda que a gente precisa dessa mão de obra também. Sim. Não é? Pra você ter uma ideia, hoje, em todos os segmentos, está faltando mão de obra, em todos, né? Então, se a gente tem essa disponibilidade, se tem essa vontade do pessoal para trabalhar, por que não? Uma das coisas que a gente, principalmente no começo da lei das cotas, que a gente enfrentava um problema muito grande, era a rotatividade das pessoas com deficiência. Então, demorava para contratava, ele ficava pouco tempo, depois ia embora, você tinha que contratar outro, né? Eu acho que essa consultoria que vocês fazem vai capacitar tanto o trabalhador como a empresa exatamente para evitar esse tipo de coisa, porque
mesmo pessoas sem deficiência, é uma dificuldade, é um trabalho você contratar, você tem todo o processo de admissão, né? Aí depois essa pessoa fica pouco tempo, começa o pessoal de RH que fica doido da vida, né? Sim, mas é assim entra a parte da permanência na parte do emprego apoiado, né? Porque, assim, tinha muito, ainda tem essa rotatividade, quando a pessoa é contratada apenas pela deficiência dela. Então, coloca ela numa função que não é uma função que ela queria fazer, né? E muitas vezes ela fica ou sem função, que isso é muito ruim para qualquer pessoa, e a pessoa sai da empresa procurando uma atividade para se fazer em outra empresa, ou ela é contratada para desenvolver uma atividade muito fora do perfil dela, como a Silvana colocou. Às vezes uma pessoa com ensino superior é contratada para uma vaga de ensino fundamental e ensino médio. Essa pessoa acabou aceitando porque estava ali com uma dificuldade financeira, mas logo ela sai. E aí o emprego apoiado ele vem para ajudar essa pessoa a entrar numa atividade que de fato ela vai contribuir com a empresa, porque ela vai levar as habilidades dela para aquela atividade específica que aí é mais compatível com o perfil dela. E qualquer intercorrência, além disso, que possa vir a acontecer, vai ter um técnico de emprego apoiado fornecendo um suporte. Enquanto durar o programa, tem o técnico de emprego apoiado, referência dessa pessoa, né, em contato direto com o RH, que pode participar de uma reunião a qualquer momento, pode visitar o posto de trabalho. Quer dizer, eu vou no banco de dados, consegui contratar um trabalhador ali e o programa ainda acompanha ele na empresa, é isso? Sim, sim. Isso é importante. É isso que é o que eu falei. O diferencial. A metodologia de emprego apoiado. O que eu faço? Eu pego a pessoa, eu mapeio a habilidade dela. Ela é um engenheiro, ou ela tem habilidade da digitar, ela tem uma habilidade de dar algo. Eu vou nessa empresa e vejo o perfil da vaga que você tem. Por isso que a gente fala, não existe a vaga TCT. Ou você tem uma vaga de arquiteta, ou para engenheiro, ou para auxiliar de escritório. Aí eu olho o perfil, tá? O que você quer desse funcionário? Eu preciso de um funcionário que saiba os pacotes do Windows. Eu preciso de um funcionário que mexa com CAD, com uma linguagem específica, né? Eu preciso desse cara. Eu vou no network de dados. Consulta. E vou ver o cara que tem esse perfil da sua vaga. A gente vai tentar transicionar a vaga à pessoa. O que acontece? Quando eu transinei a vaga à pessoa, então nós vamos do transição seletivo. Ele passou a primeira semana dele na sua empresa, a gente vai acompanhar. E se ele permitir, ele vai ter nosso acompanhamento. A distância por 1 ano. Às vezes, Jorge, a gente já tem casos de pessoas que tratam na empresa e depois de 1 ano, 2, liga da gente e fala, eu fiz um curso assim, eu quero mudar de vaga. Eu quero procurar emprego agora na minha área que eu me tornei. A gente vai buscar esse emprego, porque agora ela tem qualificação. Ou vai ter um processo seletivo aqui na empresa. Eu quero participar. A gente vai conversar, vai tentar preparar essa pessoa para esse processo seletivo. Então, é isso que a gente fala. A gente tem uma metodologia específica para incluir essa pessoa, visando a permanência. Porque o que a gente quer para essa pessoa, que todo mundo tem, que ela construa uma carreira profissional. É isso. A gente não quer só emprego, a gente quer a carreira dela. E trabalhar no desejo da pessoa com deficiência é fundamental, Jorge. E agora, entre os casos, né? A gente tem casos, por exemplo, de uma pessoa com deficiência auditiva. Ele
se comunicava por Libras, mas ele queria muito fazer atendimento ao público. Ele tinha sonhos de fazer atendimento ao público. E nós, né, como gostamos de um desafio, colocamos ele para fazer atendimento, né? Uma empresa, a gente conversou com uma empresa aí que tem atendimento a clientes, né? Uma empresa de fast food. Colocamos ele lá. Ele fez um sucesso lá. Mas aí a gente, vamos no primeiro dia trabalhar. Mas quem pega o pedido na mesa, se entende com o cliente, até aí tudo bem. Ele ia lá, se entendia com o cliente, pegava o pedido. Mas precisava cantar o pedido para a cozinha fazer. Então, veio um grande desafio. Então, qual foi a estratégia para a gente solucionar essa dificuldade? Ele levava o pedido para quem estava no caixa, o caixa cantava o pedido para a cozinha e pronto, resolvido. Ele ia lá, pegava o pedido e servia a mesa. Você sabe que isso trouxe, inclusive, para essa loja do fast food, um monte de pessoas com deficiência auditiva, porque gostaram também, né? Não era só as pessoas sem deficiência. Então, você vê, é um desafio, mas é, ao mesmo tempo, factível. Por quê? Porque, realmente, a gente tem estratégias e a metodologia do emprego apoiado, ela trabalha muito com isso, né? Com esses desafios. Eu acho que aquilo que nós já concluímos aqui, né? O empresário... Aliás, todos nós precisamos de mais informação, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dificuldade de contratar uma pessoa dessa e depois, contratei, vai trabalhar onde? Deixa ali na recepção, uma coisa parecida, né? Então, a gente está vendo que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? É falta de conhecimento. Não é por isso que a gente insiste que as pessoas com deficiência precisam ser vistas de uma outra maneira pelo RH, pelas suas habilidades, e não mais pelo seu tipo de deficiência, né? Então, isso é muito importante. Gente, a nossa conversa está muito boa, mas a gente tem tempo, né? E eu gostaria muito de agradecer vocês e dar uma rodada para vocês falarem aí e fazer o fechamento. E eu quero, em primeiro lugar, também agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho importante. É um trabalho que pouca gente vê, mas que a gente devagarinho vai dando a visibilidade que ele merece, né? Então, se vocês quiserem fazer as considerações finais, fique à vontade. Então, eu acho que as empresas que querem contratar pessoas com deficiência precisa ter esse olhar, então, para as habilidades, né? Você precisa de um profissional empresa, e é isso que nós oferecemos no programa Emprego Inclusivo, tá? A gente pouco fala em deficiência porque o nosso foco está nas habilidades, aquilo que as pessoas conseguem fazer. Então, as empresas precisam se abrir, ouvir as pessoas com deficiência, dar oportunidades. Não vou dizer que sempre dá certo, mas a possibilidade disso acontecer é muito grande, né? Então, isso é importante, que as empresas realmente deem essa oportunidade de nós, pessoas com deficiência, demonstrarmos, né, o quanto a gente pode contribuir com a sua empresa, né? Às vezes, a gente precisa de uma tecnologia assistiva, como um leitor de telas, né? Isso, nesse caso, o leitor de telas é grátis, mas vamos supor que precise de uma lupa e tal, né? Isso não pode ser visto como custo, e sim um investimento numa pessoa que vai trazer grande retorno para vocês. Então, isso é bastante importante. Interessante. Eduardo? Bacana. Então, acho que dando também essa linha aí, esse recado às empresas, né? Sabemos que as dificuldades todas, né, de gerir pessoas, né? Então, sabemos também que a grande maioria das empresas, quiçá todas, não estão cumprindo a lei de cotas, tá? Porque isso eu aprendi com a Vilma, que se todas as empresas cumprissem a lei de cota, nós esbarraríamos em pessoas com deficiência na rua, nos ônibus, no comércio, enfim. Então, sabemos disso, dessa dificuldade. Contem com o nosso apoio, tá? Então, até por isso que o programa existe, né? O governo do estado entende as dificuldades, né? Então, entrem em contato nos contatos que nós vamos deixar aí. Acionem a equipe do Polo de Empregabilidade Inclusiva local. Nós vamos até a empresa, conversamos presencialmente com vocês. E para as pessoas com deficiência também, que estão nos ouvindo, né? Entre em contato com o programa, vocês estando trabalhando ou desempregados, não tem problema. Ninguém vai falar por vocês, ninguém vai colocar a deficiência de vocês em currículo ou vai ficar distribuindo o laudo de vocês, tá? É uma equipe técnica que vai valorizar as habilidades de vocês, tá bom? Então, as empresas, as pessoas, entrem em contato com a gente aí. Ótimo. Bom, eu quero agradecer o Estácio. Acho que é muito importante esse ensinamento
né? Eu queria falar 3 coisas. Primeiro, uma empresa inclusiva é uma empresa mais criativa. Quando ela traz a diversidade para dentro das estruturas, ela moderniza a empresa, ela valoriza o seu produto, ela valoriza ideias, ela torna um ambiente de trabalho saudável e mais competitivo, mais criativo. Então, essa é a vantagem também de você ter pessoas com deficiências, LGBTs, negros. A diversidade traz a criatividade. Segunda coisa, a secretaria hoje tem alguns programas também através da nossa escola de inclusão. A gente oferece palestras, então naquelas semanas de qualidade, né? A semana do servidor, do trabalhador. Lá tem uma palestra, lá tem conhecimento, né? A gente oferta cursos gratuitos de letras. Então, a Secretaria tem alguns programas, além do programa Mentor Inclusivo, as equipes nossas estão preparadas para isso também, né? Então, facilitando que a empresa fique acessível, que ela tenha um site acessível, que ela atraia a diversidade da nossa sociedade. É importante. E a última coisa é que a gente precisa conhecer, né, os diferentes tipos de cotos de pessoas que vivem na nossa sociedade. E não é vergonha não conhecer. Vergonha é não conhecer e julgar. Né? Então, antes de julgar, né, antes de você ter a minha paralisia cerebral, veja que tem uma pessoa aqui que está preparada a contribuir com essa empresa, né? De você ter uma abertura para isso, né? A gente está aí, somos muitos, e realmente a gente está de mudar a sociedade através dessas inclusões. Agradeço a da estrutura, Estácio, a você, Jorge, o convite, que possamos realmente colher frutos. Obrigada. Eu tenho certeza. Olha, fiquei também muito lisonjeado com a presença de vocês. Aprendi. Cada dia que a gente se reúne, a gente aprende mais, né? E a gente precisa passar essas informações para os empresários e dizer o seguinte: foi muito proveitoso. E eu gostaria que as empresas que estão aqui nos assistindo, as empresas que participam das nossas reuniões, aproveitem essa oportunidade. Não assim, eu vou buscar aquela vaga do deficiente, mas eu já tenho uma vaga aqui, por que eu não consultar o banco de dados do PEI? Né? Então vamos fazer isso uma prática diária, uma prática mais comum do que a gente possa fazer. Isso vai ajudar o programa e vai ajudar as nossas empresas também. Estou muito lisonjeado com a presença de vocês, acho que foi muito interessante, pelo jeito tinha muita conversa que a gente tinha que soltar aí, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades e eu espero contar com vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. E eu conto com vocês aí na divulgação do podcast Transfetur, nas nossas mídias sociais. E só deixar um recado para vocês. O primeiro Fórum das Empresas de Fretamento e Turismo foi um sucesso, aconteceu no dia 10 de setembro de 2025. E nós já estamos preparando o segundo evento, né? O segundo fórum, que vai tratar dos assuntos específicos do nosso setor, das nossas dificuldades. E isso tudo para atender o empresário do nosso segmento. Muito obrigado e até a próxima.